Graças a Deus, a paz, sou o Bispo Souza e chego até você em o nome do Senhor Jesus, trazendo mais uma grande revelação de Deus ao nosso coração. A Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. E eu quero falar hoje sobre os filhos de Israel. A Bíblia diz que os filhos de Israel, eles viviam debaixo do jugo da escravidão. Eles eram escravos, eles não tinham nenhum direito. E Deus, com o seu grande poder, Deus levantou Moisés para libertar o povo do cativeiro. E houve uma batalha, uma perseguição, mas Deus sempre do lado do seu povo. Você que é povo de Deus, não se intimide, porque Deus ele irá fazer coisas grandes acontecer na sua vida e no seu coração. A Bíblia diz que quando Deus, Moisés tocou nas águas e Deus abriu o mar vermelho e todo o povo de Israel passou, e ali o extraordinário aconteceu, o poder sobrenatural, nunca jamais visto. Ali eles passaram e os cavalos e os carros de Faraó ficaram no meio do mar, se afogaram. Deus ali desbaratou todo o exército de Faraó. Olha que maravilha, olha que coisa gloriosa. E quando eles atravessaram o mar, aqui no capítulo 15 diz assim, o cântico de Moisés. Olha só, diz assim no verso 1, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Olha só que maravilha. Eles, depois que atravessaram o mar, eles louvaram ao Senhor. Isso aqui é um louvor. Eles cantaram, eles disseram, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é o nosso amparo. E eles começaram a louvar a Deus, eles louvaram ao Senhor, cantaram, pularam. Então, por que isso? Porque eles estavam felizes, eles estavam de uma maneira agradecendo a Deus. Só que esse povo que atravessou o mar vermelho e Deus deu a vitória para eles, esse povo, eles fizeram esse louvor, pularam, como eu falei, com tamborins, com dança, e exaltaram a glória de Deus. Só que, depois disto, 3 dias, Moisés ordenou que o povo, olha só, no capítulo agora 15, no versículo 22, diz assim, fez Moisés partir a Israel do mar vermelho, e saíram para o deserto de Zul, e caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Olha só, preste bastante atenção. Deus já tinha mostrado que era com o povo de Israel. Deus já tinha mostrado o seu grande e infinito poder e amor para com eles, libertando eles. E quando ele sai ali do Mar Vermelho e caminha 3 dias, eles precisavam de água. A água nessa mensagem aqui representa o seu milagre. A água aqui representa a resposta de Deus. A água representa a provisão. E aí, quantas pessoas já glorificaram a Deus? Quantas pessoas que quando fizeram uma cirurgia, saíram sem nenhuma sequela,
louvaram ao Senhor e disseram: olha, Deus é bom. Entrei naquela sala cirúrgica e saí dali sem nenhuma sequela. Deus é maravilhoso, e testemunhou para várias e várias pessoas. Olha só. Mas logo no decorrer da caminhada, quando a pessoa ela começa a caminhar e não tem a resposta, a água aqui representa a resposta. Quando eles caminharam 3 dias e não acharam água, aquele mesmo povo que exaltou ao Senhor, que glorificou ao Senhor, que disseram: o Senhor é bom, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro. Olha só, no versículo 23, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. Quando o povo chega, olha só, lá no deserto, quando eles chegam e não encontram a água, eles encontraram a água, mas as águas eram amargas. Quer dizer, estava tudo certo. Sabe o que significa essas águas amargas? Estava tudo certo para o teu milagre ser hoje. Estava tudo certo para a vitória chegar na tua vida hoje, ou talvez na semana passada. E como não chegou, aí vem, sabe o quê? O que Jesus afirmou no Novo Testamento. Ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. No verso 24 diz assim: e o povo, aquele mesmo povo que adorou ao Senhor, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O mesmo povo que chega na presença de Deus, que Deus opera sinais, milagres, maravilhas, faz o impossível se tornar possível. Agora o mesmo povo começa a murmurar. O mesmo povo começa a achar que Deus não olha mais, que Deus ama todo mundo, só não ama ele ou ela. E logo a pessoa se esquece do que Deus tem proporcionado para a vida dela. Mas bispo, o que é que Deus tem proporcionado numa luta dessa? Se eu clamo tanto e a resposta não vem. Quando nós estamos rodeados por problemas, é só nós olharmos para o alto, porque do alto vem a resposta, o socorro que nós necessitamos. Olha só. Mas eles começaram a murmurar. Tem pessoas agora que estão me assistindo, que está murmurando, achando que Deus se esqueceu de você, enquanto seus filhos nasceram perfeitos. Olha só, enxerga, ouve perfeitamente. Olha quantas maravilhas. Se for falar, nós passamos a noite ou o dia inteiro falando de quê? Das maravilhas de Deus. Mas a pessoa não enxerga nada disso, porque a pessoa muitas das vezes fica obcecada por aquele milagre que aos olhos da pessoa Deus não vai fazer, Deus não vai cumprir. Enquanto o próprio Senhor Jesus, ele afirmou dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão sem se cumprir. Olha que poder maravilhoso. Olha o que Deus proporciona. O mesmo povo que saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viram os sinais, viram as maravilhas, as mesmas pessoas começam a murmurar. Olha só. Começaram a murmurar contra Moisés: que havemos de beber? Cadê esse Deus? Aonde está esse Deus? Esse Deus nos desamparou. Se ele fosse Deus mesmo, a gente não estava aqui morrendo de sede. Olha só, as águas são amargas. Quantas vezes a pessoa só enxerga o que está na sua frente? Quantas vezes a pessoa só vê pelas evidências, mas não enxerga pela fé? Nós temos que enxergar pela fé. Nós temos que crer de uma maneira extraordinária, extravasante. E diz assim, no verso 25:
Êxodo 15, 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Não era que Deus queria matar aquele povo de sede, não. Ele é a água da vida, ele é a fonte inesgotável. Deus nos sustenta. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é o santo de Israel. O seu poder é de geração a geração. Nunca houve nem nunca existirá um Deus tão poderoso como o nosso Deus. Mas a palavra diz assim, que Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou aquela árvore, Moisés jogou nas águas, e as águas se tornaram doces. E Deus ali lhe deu uma ordenância e os provou. Deus, na verdade, já sabia o que estava no coração daquele povo. Como ele sabe o que está no meu coração, sabe o que está no teu coração. Mas diz assim no verso 26, e disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, diante de qualquer situação, nós temos que ouvir a voz de Deus, a voz do nosso Deus, atentamente, atentamente. Uma mãe, ela deixa o seu filho brincar com muitas crianças, mas na hora que o filho chora, ela identifica a voz do filho, ela consegue ouvir a voz do seu filho. Por quê? Porque ela está conversando, mas ela está atentamente ouvindo o filho. Assim é Deus. Deus, ele quer que nós venhamos ouvir a voz dele atentamente. Nós não podemos ter variação ou variações, não. Nós temos que permanecermos na fé, na convicção, porque diz assim, além de ouvir, nós temos, ele diz, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Quantas vezes a pessoa quer que Deus venha saciar a sua sede, mas a pessoa não quer fazer o que é reto perante os olhos do Senhor. Olha só, isso aqui é precioso. Isso aqui é um grande ensinamento de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para que nós possamos receber grandes vitórias de suas mãos. E diz mais, e deres ouvido aos seus mandamentos. Nós temos que darmos ouvidos aos mandamentos do Senhor. Dar ouvido significa obedecer. Nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Nós temos que deixar a glória de Deus brilhar na nossa vida. E diz mais, e guardares todos os seus estatutos. Esse guardar significa praticar. Nós temos que praticar os mandamentos. Nós temos que guardar os estatutos, para na hora certa a gente identificar. Jesus falou isso lá no Novo Testamento, ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue. Olha só, a ovelha ouve a voz do Senhor, do seu pastor. E diz mais aqui, olha o que é que Deus ele garante para mim e para você. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Nenhuma enfermidade. Nenhum mal vai poder vencer você. Como ele disse para Josué, ninguém, nada, ô Josué, poderá te resistir todos os dias da tua vida. Aí Deus falou para Josué, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e jamais te desampararei. É o que Deus está falando nessa mensagem. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, jamais o problema vai vencer você. Jamais a adversidade vai derrotar você. Então ele finaliza aqui dizendo, pois eu sou o Senhor que te sara. Ele te sara, ele te cura, ele batiza, ele prospera.
Olha quantas maravilhas Deus pode proporcionar na vida daqueles que confiam no Senhor, na vida daqueles que esperam somente em Deus. Olha como é maravilhosa essa palavra. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, nenhum mal. Mas se o mal está te vencendo, é porque falta guardar os estatutos, ouvir atentamente a voz do Senhor, fazer o que é reto perante Ele. Porque às vezes a pessoa só faz o que é reto, às vezes, quando ela, dependendo com quem ela está, ela deixa o caminho verdadeiro e vai seguir os próprios caminhos, caminhos tortuosos, caminhos de morte, para agradar a homens, mas não quer agradar a Deus. Então, ele diz aqui, no 27, então chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Você pode dizer glória a Deus? Deus já tinha tudo preparado para os filhos de Israel, mas só que eles estavam cantarolando, podemos falar assim, só com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Tanta prova que eles murmuraram, tanta prova que eles acharam que eles iam morrer ali no deserto, tanta prova disso que eles pensaram que Deus estava dormindo. Quantas vezes a pessoa se acha assim? Deus já está com tudo preparado, mas a pessoa não quer esperar o agir de Deus, a vontade de Deus. Quantas vezes Deus dá uma ordem para a pessoa e a pessoa prefere seguir os seus próprios caminhos? Olha só. Olha como Deus ele fala ao nosso coração. Olha como Deus ele proporciona uma vida abençoada para mim e para você. 70 palmeiras. Aonde? No deserto. Tinha 70 palmeiras. Para que essas palmeiras? Para eles beber das fontes, das águas, e ficar embaixo das palmeiras, para o sol não molestar. Só que eles não entenderam. O transformar de Deus é algo imprescindível. Nós temos que ouvirmos atentamente a sua voz. Então, essa é a palavra. Os filhos de Israel dançaram, louvaram, mas quando chegaram diante de uma situação pequena, murmuraram. Quantas são as pessoas que estão assim? Diante de problemas insignificantes, têm murmurado, têm se esquecido do que Deus fez, do que Deus tem proporcionado. Tem pessoas que estão murmurando contra Deus que tem uma casa, enquanto tem pessoas que moram na rua e todo dia agradecem a Deus. Olha só a diferença. Olha o coração. Olha só o coração. Como o agir, né? A fé é diferente. Então, eu quero dizer para você, guarde essa palavra no seu coração. Essa é uma palavra de vida. Examine as Escrituras. Creia no que Deus está proporcionando para a sua vida. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero clamar a Deus em seu favor. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso grandioso Pai. Deus amado, Deus querido, Deus santo, Deus verdadeiro. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Nós sabemos que o Senhor é um Deus logâmico, santo, verdadeiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Meu Deus, nas tuas mãos está a força que nós necessitamos para vencer. Nas tuas mãos tem o poder para que nós sejamos grandemente abençoados. Pai querido, Pai amado, eu declaro, Senhor, todos que estão orando juntamente comigo, abençoados. Cura, Senhor. Liberta esta pessoa da escravidão, da opressão, da ansiedade, da depressão, dos vícios, da angústia, do desemprego, da falência. Ó grande Deus, eu abençoo o teu povo e eu declaro nessa hora todos ricamente abençoados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê,
diga glória a Deus, diga eu recebo em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Que o Espírito Santo venha te fortalecer. Se você pode, compartilhe essa mensagem com alguém, porque eu tenho certeza que essa palavra vai superabundar a vida da pessoa que você vai estar enviando essa mensagem. Que Deus te abençoe, fique na paz.